para a sua Bíblia, leio a minha Bíblia, versão século 21, e ela diz assim, 2 Coríntios 8, irmãos, quero que saibais como a graça de Deus foi concedida às igrejas da Macedônia, pois a intensidade da alegria e a extrema pobreza deles transbordaram em riqueza de generosidade, e isso em dura prova de tribulação, porque posso dar testemunho de que deram de livre vontade na medida dos seus bens, e até mesmo acima disso, pedindo-nos com muita insistência o privilégio de participar da assistência em favor dos santos. E não somente fizeram o que esperávamos, mas primeiramente deram a si mesmos ao Senhor e a nós pela vontade de Deus. De modo que pedimos a Tito, que assim como já havia começado, também completasse entre vós essa expressão de bondade. Portanto, assim como tendes transbordado em tudo, em fé, em palavra, em conhecimento, em toda preocupação e no amor que temos despertado em vós, vede que também transbordeis nessa expressão de bondade. Não digo isso como quem dá ordens, mas para provar a sinceridade de vosso amor, mediante a comparação com a dedicação de outros. Pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, tornou-se pobre por vossa causa, para que fosseis enriquecidos por sua pobreza. E quanto a isso dou o mesmo parecer para que o vosso proveito, visto que no ano passado fostes os primeiros a começar, não só a participar, mas também a desejar fazê-lo. Agora, pois, completai a obra, para que assim como houve disposição no desejar, haja também o cumprir conforme o que possuís. Porque se há disposição, isso é aceitável, de acordo com o que alguém possui e não de acordo com o que não tem. Digo isso não para que haja alívio para os outros e sofrimento para vós, mas para que haja igualdade. No tempo presente, a necessidade dos outros está sendo suprida pelo que excedeu de vós, para que também aquilo que deles exceder venha a suprir a vossa necessidade, e assim haja igualdade, como está escrito. Ao que muito colheu, nada sobrou, e ao que pouco colheu, nada faltou. Queira Deus abençoar a sua palavra. Deixe a sua Bíblia aberta. Queria falar sobre a graça de dar. Irmãos, falar em dinheiro nos dias atuais tem se tornado muito complicado. Richard Foster, ele escreveu um livro chamado Dinheiro, Sexo e Poder. E nele ele diz que hoje nós falamos sobre sexo abertamente, na casa, na rua, na fazenda ou numa casinha de sapê. Mas quando vamos falar em dinheiro, nós fechamos as portas, trancamos o quarto e conversamos baixinho sobre o assunto. É complicado falar em dinheiro, primeiro pela mentalidade materialista que nós temos hoje. É uma mentalidade materialista, mas nós não queremos refletir muito sobre esse assunto. Na outra, pela atitude de alguns pastores e evangelistas, que se tornaram famosos pela quantidade de dinheiro que retiram das multidões nas suas igrejas para manter os seus ministérios megalomaníacos. E aí, diante dessa situação tão constrangedora, surgem duas atitudes equivocadas,
que não nos ajudam a refletir sobre a importância desse tema nas Escrituras. Primeiro, porque Jesus falou muito mais de dinheiro do que de inferno. Isso demonstra como Jesus estava preocupado com a maneira com que os seus discípulos, como os homens e seus discípulos de forma especial, lidavam com os seus recursos. As igrejas, no meio de todas essas tensões, têm tomado duas posições. A primeira posição são igrejas que transformaram o dinheiro no centro de suas pregações. E o Brasil está repleto de pregações colocando o dinheiro como centro da mensagem do Evangelho, e não é. E isso tem transformado a relação nossa com Deus num negócio, numa barganha, numa troca, infelizmente. E agido assim, têm estado os defensores da teologia da prosperidade. Por outro lado, nós temos um outro grupo que, constrangido com isso, começou a ficar absolutamente silencioso sobre esse assunto. No outro lado, temos igrejas tratando o assunto dinheiro com muito constrangimento. E aí você encontra pastores, até mesmo receosos de falar nisso, falar em dinheiro, falar de um assunto que a Bíblia trata. E sem contar o tabu, para alguns irmãos que estão ouvindo esses mega pastores falando tanto em dinheiro, se você falar sobre o tema, eles vão se sentir ofendidos. Então, nós não temos uma reflexão bíblica elaborada sobre a importância do dinheiro para o uso no reino de Deus, para abençoar vidas. As pessoas não sabem o que a Bíblia, e especificamente Jesus, fala sobre esse tema. É importante refletir sobre isso. É importante entender o valor e a essência do assunto, já que a Bíblia fala desse assunto tão frequentemente. Então, nós precisamos entender como lidar com esse tema, com os bens, como transformar nosso dinheiro de uma forma que ele glorifique a Deus, que ele edifique o reino de Deus, e também precisamos entender quais os motivos que nós temos como servos de Cristo para contribuirmos para a obra do Senhor. Quando nós entregamos a nossa oferta, quando fazemos contribuições missionárias, quando ajudamos na obra social, o que nos impulsiona? Qual é a motivação que está no nosso coração? Muitos têm sido motivados a usar o seu dinheiro na obra de Deus por algumas razões. Eu encontro gente que usa o seu dinheiro na obra de Deus por medo. Se eu não der, eu deixarei de receber as bênçãos do Senhor, então eu preciso dar. Parece que o sujeito está com medo de ser arrolado no Serasa do céu. Está na lista negra do céu. Outros vão contribuir por barganha. Se eu der, Deus vai me abençoar. Se eu não der, eu não vou receber as bênçãos de Deus. Então, para alcançar prosperidade, eu preciso contribuir. Existem aqueles que contribuem por legalismo mesmo. Eu tenho que trazer o meu dízimo.
Aos que contribuem por religiosidade, eu preciso quitar o carnê da minha lista de atividades religiosas. Eu tenho carnê do clube, eu tenho carnê de tal coisa, eu tenho carnê da igreja e eu preciso ficar em dia. Há aqueles que contribuem por insegurança, e aí ouvem no seu coração aquelas palavras de Malaquias 3:11, que muitos desses megas pastores televangelistas colocam no seu coração: com maldição sereis amaldiçoados. E aí você fica com medo de maldição e contribui. Há alguns que são discípulos de Ananias e Safira e contribuem por autopromoção. As pessoas vão ver quanto eu dou e eu receberei aplausos. Elas ficarão admiradas com a minha bondade, com a minha generosidade. Discípulos de Ananias e Safira. Mas eu tenho que falar sobre esse tema, estou fazendo uma introdução longa do texto, por duas razões imediatas para se falar. A primeira é que as Escrituras Sagradas falam abertamente sobre esse assunto. No Antigo Testamento, a Bíblia sempre fala sobre dinheiro. Quando a Bíblia fala sobre bens, sobre uso de bens, quando a Bíblia fala para trazer ofertas pacíficas, e nós estamos lendo Levítico na nossa leitura 4x4, não é isso? Então, irmãos, quando a Bíblia diz para levarmos ofertas pacíficas, holocaustos, primícias, são todas lá nos livros da lei. Os profetas também, especialmente Malaquias e Ageu, tratam esse assunto de forma contundente, exortando o povo de Deus a trazer as suas ofertas para a obra do Senhor. Vá lá, leia lá. Tudo isso coloca em evidência a questão da relação do homem, dos seus bens com o Senhor e com a obra de Deus. Dinheiro, no Antigo Testamento, está intimamente vinculado, profundamente vinculado ao coração daqueles que amam a Deus. Vou repetir. No Antigo Testamento, dinheiro está vinculado ao coração daqueles que amam a Deus. Trazer ofertas era uma expressão, uma forma de agradecer, louvar e adorar a Deus. No Novo Testamento, esse é o segundo maior tema falado por Jesus. Pasme. O primeiro assunto mais importante que Jesus falou foi reino de Deus. Depois, o segundo assunto mais falado por Jesus foi dinheiro. Jesus sentou-se intencionalmente diante do gasofilácio para ver o que as pessoas davam e discernir como as pessoas traziam as suas ofertas. E os evangelistas colocam Jesus de uma forma indiscreta, observando as pessoas trazendo as suas ofertas, e foi nesse contexto que a Bíblia narrou a oferta da viúva pobre. Lá em Lucas 21, de 1-4. Preguei isso em fevereiro passado. E aí a gente vai para os escritos do apóstolo Paulo. E ele diz que a avareza é idolatria. E ele diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Há uma outra razão. A razão é que Jesus, eu disse que a primeira razão é que a Bíblia fala contundentemente sobre o assunto.
A segunda razão é que Jesus dá ao dinheiro um caráter espiritual. Jesus o chamou de mamon, está lá em Mateus 6, de 24. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a mamon. Para Jesus, dinheiro não é apenas algo neutro, algo de troca, mas é uma potestade que tem vida própria. Não é possível servir a Deus e servir as riquezas. E ao usar o termo mamon, Jesus concede ao dinheiro uma natureza pessoal e espiritual, deixando inequivocamente claro que o dinheiro não é um meio impessoal de troca, mas um poder espiritual que procura ter mando sobre as nossas vidas. O dinheiro procura mandar em nossas vidas. Por trás do dinheiro existem forças espirituais, é isso que Jesus está dizendo. Existem entidades que o energizam e dão-lhe vida própria, sendo capaz de inspirar devoção. O dinheiro é uma forma eficaz de demonstrar o nosso amor a Deus, mas também é uma forma de nós mostrarmos o nosso amor às coisas materiais. A pessoa que começa a entender coisas espirituais, ela começa a contribuir, e na medida em que ela vai crescendo espiritualmente, ela vai participando com mais liberalidade do ato de dar. Dinheiro tem poder de vida e morte. São muitas pessoas que matam, destroem, ferem, brigam por causa de dinheiro, e todos nós conhecemos isso aqui. Centenas de pessoas vendem a sua alma ao diabo por causa do dinheiro, e eu não estou falando apenas de gangsters. Uma dedicação ao trabalho por ganância, quem não conhece? O desejo de ter cada vez mais pode devorar a alma de um cidadão. Isso pode também destruir a família, pode trazer doenças e nos afastar também da obra de Deus e por fim nos afastar de Deus. Tudo isso o dinheiro pode fazer. O dinheiro também tem poder de vida. O dinheiro pode amparar grupos vulneráveis que recebem ajuda por causa da generosidade de pessoas. Com dinheiro a gente pode sustentar a obra do Senhor, nós podemos canalizar recursos para ministérios que produzem vida, podemos manter campos missionários, podemos plantar novas igrejas, construir templos, por causa de ofertas generosas de irmãos de outros povos. Missionários estrangeiros trouxeram para o Brasil seus recursos, e nós batistas cariocas, fomos generosamente contemplados com a doação de terras e mais terras na Tijuca, onde estão hoje a sede da Convenção Batista Brasileira, o Seminário do Sul, o CIEM, o IBER e tantas instituições importantes nossas. Foram doações generosas de irmãos crentes da outra América para nós. Eu mesmo fui pastor no sul do Brasil e pastoreou aquela igreja Albert Begbie, filho de William Book Begbie, o pioneiro do trabalho batista no Brasil. E Albert Begbie construiu um templo para 800 pessoas, de gente pobre, da primeira igreja batista de Guaíba. Tudo dinheiro que veio de irmãos em Cristo,
que ofertaram para missões e nós fomos abençoados. Então, dinheiro é uma bênção quando usado em favor de vidas, para solidariedade, edificação de igrejas do reino de Deus. E agora, depois disso, entro no texto. Estou me especializando em introduções longas. Os irmãos deem um desconto, eu precisava dizer isso. Esse texto nos ensina algumas coisas sobre contribuição que nós devemos aprender, irmãos. E a primeira coisa que ele nos ensina é que dar é graça. Olha o que diz o texto. Também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia. A primeira coisa que esse texto menciona é que a generosidade demonstrada pelas igrejas na Macedônia era fruto de uma graça especial, de algo extraordinário, sobrenatural que Deus lhes havia concedido. A graça de Deus. E o termo graça é mencionado 5 vezes nesse texto que eu li aí. Versículo 1, versículo 4, versículo 6, versículo 7, versículo 9. Dar, ofertar, é uma graça, ainda que poucos a desejem. Que graça tão especial é essa, irmãos? Eu ouvi certa vez sobre a participação de um homem de Deus, o reverendo Antônio Elias, um pastor presbiteriano, que militou muitos anos lá em Niterói. Mesmo não sendo presbiteriano, eu ouvi muitas histórias do reverendo Antônio Elias. E dizem que ele estava num congresso de pastores, quando o preletor convidou as pessoas para se levantarem e orarem para receber uma bênção. O velho pastor se levantou imediatamente. Aí estava ao lado dele um colega bem jovem, que ficou se indagando, por que um homem tão abençoado como o reverendo Antônio Elias, se levantaria numa convenção para se consagrar, e aí resolveu indagá-lo, o senhor já é tão consagrado, por que o senhor está se levantando para se consagrar ainda mais? E aquele homem disse assim: onde houver a manifestação da graça de Deus, ali eu quero estar. Você quer receber graça? Você deseja estar onde flui a graça celestial? E aí esse texto está dizendo que doar, dar, ofertar é graça. Ofertar não é peso, nem tarefa onerosa, é privilégio, é graça. Os discípulos de Cristo veem a generosidade como uma oportunidade de servir a Deus e adorá-lo. Sabe de qual graça esse texto está falando? A graça de cooperar com o reino de Deus e de ser generoso com os seus bens materiais. E o motivo daquelas igrejas serem generosas não era medo, eles não estavam com medo de nada, não era autopromoção para serem vistos, não era barganha, uma negociação com Deus, eles estavam encharcados de uma graça que Deus lhes havia concedido. Paulo está relatando aqui uma situação muito especial que se deu com as igrejas da Macedônia. Os irmãos da Judeia estavam passando fome, estavam passando necessidade. Então ele começou a pedir às igrejas dos crentes novos, se eles podiam levantar uma oferta para ajudar aqueles crentes que passavam necessidades. Só que aqueles crentes da Macedônia eram muito, muito pobres. Era o que eu digo, pobre, pobre, pobre de maré de si.
Então Paulo, preste atenção, Paulo, o pastor daquelas igrejas, tentou convencê-los de não contribuir por causa da condição financeira deles. Mas eles rogaram, com muitos rogos, diz o texto, que Paulo deixasse que eles contribuíssem dentro dos seus recursos financeiros e até mesmo além dos seus recursos. Diz o versículo 4, olhe para a sua Bíblia. Porque eles, testemunho eu, na medida das suas posses e mesmo acima delas, se mostraram voluntários, pedindo-nos com muitos rogos a graça de participarem da assistência aos santos. Em geral, diante de necessidades financeiras de uma comunidade, nós vemos a liderança da igreja insistindo com as pessoas que elas contribuam. Mas esse texto aqui nos fala de uma situação bem diferente. O pastor está tentando persuadir a igreja que a igreja não traga os recursos necessários. Você já viu isso acontecer em algum lugar? Para aqueles irmãos, para aquela igreja, se envolver com o projeto de ajudar os irmãos necessitados, era uma bênção. E eles não queriam ser impedidos de experimentar a bênção de Deus. Talvez seja a primeira e única vez na história da igreja em que um pastor tenta impedir a igreja de fazer doações. Em geral, nós estamos sempre querendo e encorajando as pessoas a serem generosas, mas um pastor está dizendo não, e a igreja está dizendo, pastor, deixa a gente ajudar, deixa a gente dar. E o que nos surpreende são as perspectivas espirituais daqueles irmãos. E aí a Bíblia diz que o ato de dar, o ato de ofertar é uma graça genuína, é uma bênção, é um privilégio para as suas vidas, não é um peso, não é uma obrigação, não é uma tarefa onerosa, é um privilégio. E uma igreja bondosa vê nisso oportunidade de servir a Deus e adorá-lo. Eu fui pastor de uma igreja muito pobre, e uma vez chegou uma pessoa pobre, lá do fundo do coração, querendo dar uma oferta, e o tesoureiro da nossa igreja disse, você é muito pobre, não dá não. E eu ouvi aquilo, e eu disse para ele o seguinte, você está impedindo esse irmão que está dando com todo o seu coração, de ser fiel a Deus e de ter grandes experiências com a fidelidade de Deus. Porque Deus não deixa ninguém no prejuízo. E Deus sustenta o crente fiel. E esse irmão está dando com seu coração, e ao impedi-lo, você está deixando que ele não tenha experiências profundas com a fidelidade de Deus. Existem pessoas de pouca condição financeira que justificam a não contribuição porque ganham pouco, mas existem também ricos que se justificam porque ganham muito. Não importa quanto você dá, o que importa é quão fiel você é. Vou repetir isso, não importa o quanto você dá, o que importa é quão fiel você é. A contribuição pode ser aparentemente insignificante para a igreja e ser uma grande bênção e uma grande contribuição para Deus. Nas escrituras sagradas, dar é ato de adoração. Você vê sua contribuição como privilégio, ato de culto a Deus. Wayne Watts, ele escreveu um livrinho intitulado A Bênção de Dar. Nele ele disse que como membro de igreja,
ele levava o seu dízimo, dava o seu dízimo, porque sabia que a igreja tinha necessidades financeiras, tinha vários compromissos. Mas quando ele começou a estudar a Bíblia sobre esse assunto, ele viu que para Deus, dar era ato de adoração. Em Deuteronômio 16:16, a Bíblia diz assim: não aparecerás diante de Deus com mãos vazias. Está lá. Não aparecerás diante de Deus com as mãos vazias. Para ele, desde então, ficou claro que dar é mais do que um compromisso, uma tarefa que você tem para você, é um ato de culto, é uma maneira de dar glória ao nome de Deus. Por essa razão, tanto no Antigo como no Novo Testamento, as pessoas trazem ofertas nos cultos públicos. Para aqueles crentes pobres da Macedônia, deixar de se envolver naquele projeto seria ficar impedidos de experimentar a bênção de Deus sobre as suas vidas. E quando deixamos de dar, nós deixamos de experimentar as bênçãos de Deus nas nossas vidas. Nós deixamos de ter experiências profundas de fé com Deus. Na minha vida, eu pararia aqui e ficaria falando o resto do sermão sobre bênçãos de Deus na minha vida, vindas da grandiosidade e da generosidade de Deus. Segunda coisa, irmãos, dificuldades não são justificativas para não doar, mas meio de demonstrar confiança no caráter de Deus. Olha o versículo 2. Porque no meio de muita prova de tribulação, manifestaram abundância de alegria, a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade. Eram pobres, viviam em profunda riqueza, mas ricos em generosidade, e então resolveram dar acima de suas posses. A região da Judeia passava fome, e então disseram, vamos abençoar esses irmãos. Eles não tinham recursos. Na verdade, Paulo afirma que fizeram doação apesar da sua profunda pobreza. Eles não eram apenas pobres, eles eram profundamente pobres. Eles não deram o que sobrava, eles deram num contexto de privação. E aí, reflete nossa fé de que Deus é responsável por suprir as nossas necessidades. Muitas pessoas pensam que pessoas pobres doam menos, mas a realidade, as estatísticas demonstram que pessoas em condição humilde têm mais facilidade em serem generosas. O ranking global da solidariedade mostrou, por exemplo, que o Brasil é um país pouco solidário e que a maior parte das ações de solidariedade no Brasil não são feitas pelas pessoas ricas. As pessoas ricas da nossa população. Nosso Brasil consta em apenas na 74ª posição na lista dos países mais solidários. E países como México, como Peru, preste atenção, Senegal, Zimbábue, são mais generosos do que nós. Nós não somos generosos cotidianamente, mas em situações de emergência e em tragédias naturais, nós agimos. Os pobres doam proporcionalmente no Brasil 3 vezes mais do que os ricos. E durante muitos anos, nós aqui na nossa igreja sabemos disso. Nós fizemos, por ocasião do Natal, um trabalho de ação social, cujo nome que nós demos foi O Natal Eterno.
E o que nós fazíamos? Nós pedíamos a entrada dos supermercados da cidade, se a pessoa podia comprar 1 quilo de alimento não perecível a mais, e nos doar, para nós doarmos a pessoas carentes. E nós ficávamos à porta, falando, olha, nós temos um programa, o Natal Eterno. Se você comprar 1 quilo a mais, feijão, arroz, qualquer coisa, e nos der, nós vamos canalizar isso para pessoas carentes, e o Natal delas vai ser melhor. E sabe qual a experiência que nós tivemos? Muita gente nos doava, mas quem mais nos doava eram os pobres. E, sobretudo, pessoas que já passaram fome na vida. Aquelas pessoas que passaram fome na vida, sabiam que era passar fome, e mesmo tendo pouco, elas queriam ser solidárias, porque elas sabiam que era passar fome. E muitas pessoas com mais recursos não se sensibilizavam para isso. Mas algo maravilhoso acontece quando somos generosos. Quando nós doamos, aprendemos a confiar no caráter e na provisão de Deus para o nosso sustento. Mas há uma terceira coisa. Dinheiro está relacionado com o nosso coração. Preste atenção, versículo 5, olha aí. E não apenas fizeram como nós esperávamos, mas também deram-se a si mesmo, primeiro ao Senhor, depois a nós, pela vontade de Deus. Um pastor dizia que no início do seu ministério, ele trabalhou numa comunidade muito pobre, e nesse período ele aconselhou uma pessoa em crise no seu casamento, e Deus usou aquele aconselhamento, e aquele casamento se amadureceu, e aquele homem ficou muito agradecido pela ação daquele pastor, e começou a querer ajudá-lo na sua vida e no seu ministério. Aquele homem, aquele casal não era crente, e ele disse que tudo que eles faziam naquela igreja era muito limitado pelos recursos que eles tinham. E um dia aquele homem, aquele casal, vendo as dificuldades daquela igreja, quis ajudar financeiramente o pastor, mas o pastor disse, se eu aceitar essa oferta, eu acho que esse homem vai achar que ele tem agora uma justificativa espiritual diante de Deus para não aceitar Jesus. Ele precisa entregar a vida dele a Jesus, mas ele não quer dar esse passo da fé. E então, quando aquele homem trouxe aquele dinheiro, o pastor disse a ele, você primeiro precisa entregar sua vida a Cristo. Você está querendo substituir o seu compromisso com Cristo, dando-nos uma oferta generosa em dinheiro. Eu não quero não. E aquele homem mais tarde se converteu e disse para o pastor, eu entendi perfeitamente o que o senhor estava dizendo. Eu demorei a me render a Cristo, mas eu compreendi naquele dia que mais importante que dar dinheiro para Deus, para a obra do Senhor, seria primeiro eu me dar ao Senhor. Eu entendi o que o Senhor falou para mim. Quem se entrega ao Senhor, aprende a doar ao reino de Deus. Quem se entrega inteiramente ao Senhor, aprende a doar para a sua igreja, aprende a doar para causas sociais, aprende a doar para causas missionárias, porque dinheiro não é questão de bolso, é questão de coração. Vou dizer uma coisa para você que eu queria que você gravasse. Deus nunca pediu 10%. Deus nunca pediu 10% do que nós temos. Deus sempre pede 100%. É isso mesmo, 100%. Quando lemos lá em Provérbios, a exortação de Deus, ele diz assim, filho meu, dá-me o teu coração. É isso que Deus quer. É necessário
entender que quem dá o seu coração, que é muito mais difícil do que entregar qualquer outra coisa, não terá dificuldade alguma de dar parte daquilo que ele recebe financeiramente para a obra de Deus. E aí o texto diz: deram-se a si mesmos primeiro ao Senhor. É isso que eu disse. Esse é o grande desafio, dar-nos a nós mesmos. Muitas pessoas tentam fazer um negócio com Deus, mas aqui está um princípio claro das Escrituras: se você não quer dar-se a si próprio, não adianta dar dinheiro. Mas quando você se entrega a si mesmo, dinheiro torna-se uma questão menor e irrelevante. Quando você entrega o seu coração, o seu bolso segue você. Sabe por que nós não damos? Falta-nos entrega do coração, porque Jesus disse: onde estiver o vosso tesouro, os irmãos leram lá, né? Onde estiver o vosso tesouro, aí estará o vosso coração. Vou inverter: onde estiver o vosso coração, aí estará o vosso tesouro. Nada mais, nada menos. Exemplo, a oferta de Caim. Deus não aceitou a oferta de Caim, não é porque era cereal, não. Em Levítico nós temos ofertas em cereais. Aí a Bíblia diz assim, em Gênesis 4:3, de Caim e de sua oferta não se agradou o Senhor. Deus não se agradou do coração de Caim. E aí, não se agradando do coração de Caim, não aceitou a sua oferta. Você está entendendo? Para a igreja da Macedônia, doar era apenas uma consequência da fidelidade a Deus, porque eles antes se entregaram ao Senhor. Então, doar não era uma atitude legalista, mas era uma atitude de amor. Deus não lhes deu uma conta para pagar, Deus não lhes deu um carnê, e você também aqui não é sócio de uma agremiação chamada igreja. Dar a Deus deve ser algo que venha do coração. Suponhamos que você está no dia do aniversário da sua esposa, e aí você comprou um presente para ela, e aí chegue para ela e diga o seguinte, aí ela recebe o presente e diz assim: meu amor, não precisava gastar nada disso. E aí você lhe responda assim: eu estou lhe trazendo esse presente, porque como marido, eu devo lhe dar um presente no dia do seu aniversário. O que você acha que a sua esposa ia achar? Irmãos, se eu falar isso para a Jane, o que vai acontecer? Terceira Guerra Mundial, irmãos. Irmãos, eu não conheço a sua esposa, mas eu acho que a reação da sua esposa ia ser muito ruim. E ela ficaria muito triste ao saber que você só deu aquele presente porque era uma obrigação sua como marido. Mas preste atenção, se você chegasse diante dela e ela dissesse: não precisava, meu amor, e você dissesse: não, preciso sim. E tem mais, eu não creio que gastar esse dinheiro, eu não creio que haveria uma forma melhor de eu gastar esse dinheiro. Essa foi uma aplicação que saiu do meu coração. Sabe por quê? Porque eu te amo. Já pensou? Se dissesse isso, você ganhou o dia, né? Se calhar, quiçá, deixa eu usar essa expressão, sempre quis usá-la, quiçá o mês, né? O dinheiro gasto seria o mesmo, o presente também seria o mesmo, mas uma atitude seria motivada pela lei, obrigação,
a outra pelo amor, pelo seu coração. Isso faz toda a diferença. Deixa eu caminhar para o fim. Dinheiro, irmãos, tem poder sobre vida e morte. Olha o que ele diz, Paulo, nos versículos 13 a 15. Nosso desejo não é que outros sejam aliviados enquanto vocês são sobrecarregados. Está falando para a igreja de Corinto. Mas que haja igualdade. No presente momento, a fartura de vocês, crentes em Corinto, suprirá a necessidade daqueles irmãos da Judéia, para que, por sua vez, a fartura deles supra as necessidades de vocês quando vocês tiverem necessidades. Então haverá igualdade, como está escrito: quem tinha recolhido muito não teve demais, e não faltou a quem tinha recolhido pouco. Dinheiro não é apenas para manutenção e acúmulo, mas para servir, irmãos. Nós podemos dirigir os nossos bens desejando que eles sirvam a Deus ou que sirvam a Mamon. Um pastor, ele contava uma história que tocou profundamente o meu coração. Ele disse que a sua esposa ouviu a campainha tocar e era mais uma pessoa pedindo ajuda. E quando a sua esposa abriu o portão, viu um homem pedindo ajuda, e à medida que aquele homem pedia ajuda, ela foi profundamente tocada por Deus para pegar todo o dinheiro que tinha, e ela não tinha muito dinheiro, para pegar todo o dinheiro que ela tinha e dar para aquele homem. E quando ela pegou aquele dinheiro e repassou para aquele homem, o homem começou a chorar. E o homem disse para ela assim: eu sou um servo do Senhor, e antes de sair de casa, eu orei para que Deus abrisse o coração de alguém para me ajudar. Eu preciso de um remédio, e o valor do dinheiro que a senhora me deu é exatamente o que eu preciso. Até lembrar me comove, irmãos. Aquela mulher tocada por Deus, teve uma experiência profunda com Deus, que passou para a sua história e está passando para nós. Mas ela estava com aquilo gerando vida na vida de outros. Deixa eu terminar. Doação está fundamentada no caráter de Cristo, pois conheceis a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza vos tornasseis rico. A motivação para a gente contribuir, diz o texto, é o exemplo de Jesus Cristo. O que nos inspira a dar é o modelo de Jesus, a forma como ele viveu. Ele fez opção de nos amar, sendo rico se fez pobre, desceu da sua glória, humanizou-se, tornou-se homem, homem pobre. E o que ele queria fazer com isso? Fazer-nos ricos da graça de Deus. Graça de novo. Cristo fez uma opção de amor por nós, desceu da sua glória. E o que ele queria? Passar graça para a nossa vida. E como é que ele fez isso? Se dando a nós, se dando por nós, manifestando amor por nós. Então, contribuição não pode ser algo obrigatório. Alguns irmãos nessa igreja pensam que eu sei quem dá e quem não dá. Eu faço questão de não saber, nem sei. Não sei mesmo e tenho raiva de quem sabe. É isso mesmo. Então tenho raiva do Roberto e do Valtinho também. Mas é isso mesmo, irmãos. Não quero saber, porque eu não me relaciono com as pessoas porque elas dão ou deixam de dar. Porque dar deve ser resultado de um coração transformado. E só tem valor se dado de uma forma voluntária. É graça, é privilégio. É uma oportunidade de manifestar amor. Você já pensou em alguma vez em melhorar a vida de alguém? Em investir na vida de um estudante promissor?
Eu sei o que é isso porque a minha família foi abençoada por isso. Um irmão chegou e disse: eu quero abençoar a sua filha e quero ajudá-la no estudo dela. E minha filha hoje é médica, porque um irmão dessa igreja, sua família, abençoou a minha família. E nós somos agradecidos até hoje por causa disso. E essas coisas falam do reino de Deus. Dinheiro investido em gente é o melhor investimento possível. A razão de contribuirmos não é nada além de necessidade de alguma coisa, porque a Bíblia diz assim: cada um contribua segundo tiver proposto no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. 2 Coríntios 9:7. O motivo deve ser amor e alegria no coração, alegria de contribuir. Certamente existem ocasiões em que nós vamos dar para responder determinadas necessidades. Mas, irmãos, a igreja às vezes precisa dar ofertas para uma situação de carência imediata, problema de fome, necessidade de socorro e tantas outras coisas. Mas o motivo mais bíblico para um crente dar é o coração grato, cheio de louvor e adoração. Antes de querer algo que você possa lhe dar, Deus deseja que você entregue a si mesmo. Isso se chama rendição. Isso se chama adoração. Eu precisava dizer isso para os irmãos. O grupo da igreja chamou a minha atenção que durante muitos anos eu não falava em dinheiro nessa igreja. Então, em fevereiro eu falei em dinheiro, estou falando agora. Talvez no segundo semestre eu fale mais uma vez sobre esse assunto. Mas eu queria que você tivesse uma noção bíblica equilibrada, para que você pense sobre o seu coração e sobre aquilo que está motivando você a ser fiel ao Senhor nos seus dízimos, nas suas ofertas, nas suas contribuições. O resto é com você e Deus. E o desejo do meu coração é que você experimente a graça de se doar, de se ofertar, porque quando a gente recebe essa graça supre tudo mais. Que você experimente assim e que isso seja bênção na sua vida. Amém?